E participação, portanto, do Johan, meio-campista do Atlético, aqui no Rádio Esportes, 12:09. Romano, o Johan até que chegou a ter um interesse recente do Botafogo por ele, mas com as saídas, né, de Sacha e Ademir, o Atlético não pode diminuir mais o elenco. Então, no caso, o Johan até vem sendo mais aproveitado. Não é um titular, como eu falei, né, Romano, mas sempre é um jogador que entra. E é um jogador que pode ser aí uma peça importante ali, uma arma para o segundo tempo no duelo contra o América neste sábado aí pelo Mineiro. Duas situações do Johan. A gente lembrava que enquanto ele dava entrevista que ele é um sobrevivente, né? Ele estaria na tragédia da Chape, ele é revelado pela Chapecoense e estava contundido na época. Mas tem um detalhe, ô Léo, o torcedor do Atlético pode não gostar do Johan, mas ele não pode negar que o Johan entra e dá uma dinâmica diferente. Tenta buscar o gol. O Johan não se omite, né? Porque tem jogador que entra também e esconde do jogo. Ele, pelo menos, isso não pode falar dele. Eu tenho duas visões sobre isso, Romano. A primeira delas é que eu acho que depende muito mais do Johan pro torcedor gostar dele, né, do que do próprio torcedor. Se o Johan jogar bem, se ele ajudar o time, se ele demonstrar o que ele realmente pode fazer, porque ele tem qualidade para tal, o Johan pode voltar a cair nas graças da torcida, sendo um cara útil pro Cudê. E dentro do grupo, para o treinador do Atlético, eu acho que ele já conquistou. Ele já mostrou para o Eduardo Cudê que ele pode ser uma opção, principalmente pelo lado esquerdo. Ele tem entrado quase sempre ali no lugar do Patrick, ou para fazer uma função um pouquinho mais à frente, mas pelo lado esquerdo, sempre compondo por ali. É um cara mediano, nem só de craques vive um time, é impossível viver só de craques um time, mas é um cara que ajuda. Me parece ser bom de grupo, né, Cláudio? Sim. Um cara que tá ali, convive bem com todo mundo, você não escuta nada do Johan. Então é uma peça útil ao elenco do Atlético. Agora, pro torcedor gostar mais dele, depende muito mais dele do que do torcedor. Pois é. Ô Alexandre, o Johan, principalmente depois dessas saídas aí, porque o Sacha tá... já tá de ser confirmado, sim, né? Sim, o Sacha já está sendo aguardado hoje em Bragança Paulista. Pois é. Ele passa a ser um jogador, assim, a gente pode dizer, mais visado para poder entrar nos jogos pelo Cudê, para ser mais utilizado pelo Cudê? Até pela carência de atacantes, né? O Atlético tem meias demais e atacantes de menos, né? Porque você bota aí o Patrick, o Pedrinho, o Zarate, o Johan, tem o Natan, Igor Gomes. Então, quer dizer, tem uma fartura de meias e uma carência de atacantes, principalmente no próximo jogo da Libertadores, né, o Cláudio? Quando não pode contar com o Hulk, não vai ter o Ademir, não vai ter o Sacha, não pode ter o Pavon, e aí se resume praticamente a Paulinho e Vargas, inclusive. Exatamente. Não tem nem dúvida, né? Agora, já amanhã pode contar com uma fartura maior, mas de toda forma, sem dúvida, os meias do Atlético, alguns deles terão que passar a exercer outra função no time ou ser mais adiantados pela carência de jogadores na frente.